Boa noite, queridos. Os que estão participando desta gravação e agora, olá para você que vai participar dessa live em qualquer outro momento da semana. Estamos felizes porque esta live tem sido multiplicada pelas redes e estamos atingindo números de participações que nos surpreendem. E isto é bênção porque é isso que nós, quando iniciamos, queríamos que acontecesse, e já está acontecendo. Estava conversando agora há pouco que nós batemos o pico de 398 participações numa das lições, e estamos atingindo aí entre 80 a 100 pessoas como média, e isto é motivo de alegria. Mas queremos dizer a você que está nesse domingo participando via ah, através da nossa live, que é um grande prazer receber você aqui, e o nosso desejo é que Deus te abençoe grandemente. Quero orar com você agora. Ó Pai, quando vamos estudar essa oitava lição da Escola Bíblica Dominical, queremos te pedir que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos dando a tua direção, nos mostrando este ensinamento que é tão fundamental para as nossas vidas e dar-nos sabedoria para trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir a você que você preste atenção, pois o tema da nossa lição será o início da redenção. Ah, e nós precisamos, a cada momento, estar trabalhando, desculpa, não é redenção, é ressurreição. Não é isso que está aí na live? Ajuda, me ajuda aí o que está escrito. Mas eu acho que é isto. E eu escrevi errado aqui como título, mas eu acho que é exatamente isto. Mas eu queria que você entendesse, e é isso que nós vamos pesquisar na nossa lição, compreender que Jesus tinha autoridade sobre a morte. E isto, para nós, é algo fundamental. A ordem de Jesus não se limita apenas no que ele pode fazer. Foi dado toda a autoridade a ele. E ele tinha autoridade sobre tudo. E ele manifestou o seu poder e a autoridade recebida do Pai. Mas também o objetivo dessa lição é compreender a importância da fé em Cristo Jesus e também compreender que Jesus se importa conosco, mesmo que passemos por momentos de tribulações. Lembre-se de um detalhe: permitido por Ele. Então, Deus permite que as coisas aconteçam? Se Deus não permitisse, nada iria acontecer. Então é muito importante você ter em mente que Deus está trabalhando conosco e está nos ajudando a termos esta visão daquilo que Ele espera que nós possamos compreender através do seu poder. O objetivo específico da nossa lição vai trabalhar sobre testemunhar do poder de Jesus sobre a morte. E também você terá uma tarefa agora, esta, esta, desta semana. Você vai escolher um dos capítulos do Evangelho de João, que nós já estudamos, e vai criar uma postagem sobre esta matéria. Então você escolhe qual é o capítulo e faz uma postagem na sua rede. Eu vi recentemente uma postagem de um dos nossos irmãos surdos, o Jackson, e ele então estava fazendo a postagem apresentando o seu amigo Jesus. Isso é muito importante nós termos em mente, porque é através desse compartilhar que as pessoas vão estar tendo esse entendimento e vão poder estar participando. A palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 11, nós vamos passar pelos capítulo 11 e 12, mas ele vai trabalhar em cima de nós,
para que nós possamos ter essa compreensão. Então ele vai dizer no versículo 25 e 26, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá, não morrerá eternamente. Você crê nisto? É uma pergunta que a gente realmente diz sim, mas a gente vive como se fosse um cidadão, não do mundo, mas um peregrino aqui no mundo, porque somos cidadãos do céu. Se nós tivermos isto em mente, a nossa postura, o nosso agir, o nosso modo de pensar começará a ser completamente diferente. E aí nós teremos a compreensão daquilo que Deus espera em nossa vida. O meu desejo é que verdadeiramente, ao terminarmos essa lição, possamos compreender que Jesus é a ressurreição, que nele está o poder sobre todas as coisas. E aí vamos perceber a bênção de Deus sobre o nosso viver. Jesus vai passar agora por uma situação. Ele estava no final do seu ministério, que foi uma duração de 3 anos, e agora ele está em Jerusalém e, e está para a sua última festa, que é a festa da Páscoa. Ele está se dirigindo para lá. E então, quando ele está lá, mandam avisar que o seu amigo, que era de Betânia, que é um povoado, estava muito doente. Eles já tinham visto e já tinham percebido o poder do Senhor sobre a enfermidade. Eles já tinham visto como o Senhor tinha libertado o cego, tinha dado visão, quando fez o coxo andar, quando restaurou a saúde de vários enfermos. Então, eles foram vendo todo esse poder de Deus sendo manifestado através de Jesus. E então eles mandam chamar a Jesus. Mas Jesus continua na no anunciar da palavra de Deus, e ele não vai a Betânia. E ele continua a anunciar. Ele estava a 3 dias dali. E então ele acaba de anunciar e ele vai agora conversar com os seus discípulos. E então no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer o seguinte: havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Olha o que Jesus está dizendo. Essa doença não acabará em morte. E ele fala isso com os discípulos. É para a glória de Deus. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Nessa hora, os discípulos dizem: mas Senhor, foi de lá que nós saímos e quase fomos apedrejados? O Senhor vai querer voltar para lá? E, e é interessante que isso está registrado no versículo 8. E estes disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te. Assim mesmo vais voltar para lá? No versículo 11,
Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Quando eles falam isto, mas por que que o Senhor vai acordar uma pessoa que dormiu? Daqui a pouco ele acorda. Isso é natural, isso é normal. O que que o senhor vai fazer lá só para acordar, sendo que lá é uma região que o senhor, quase foi apedrejado? Então não faz muito sentido. E é por isso que eu não estou entendendo isso. Então Jesus, no versículo 14, vai dizer: então lhes disse claramente: Lázaro morreu. Ao chegar, verificou que Lázaro já estava no sepulcro e havia 4 dias. Há 4 dias, Lázaro estava morto. E agora, quando Marta ouviu que estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. E disse Marta: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição nos últimos dias. Porque essa promessa ela cria. Mas ela não queria que Lázaro ressuscitasse nos últimos dias. Ela queria o seu irmão vivo. Disse Jesus agora, no versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Esse foi o texto que eu li logo no início da nossa lição. Quando eu pergunto a você, que tipo de crença você tem? O episódio está acontecendo com você. Isso está se tornando um fato na sua vida. Você conhece a Jesus. Você sabe que somos peregrinos e que o Senhor vem nos buscar. Como que você tem se preparado para esse encontro com o Senhor? E é isso que agora, quando ele vai para casa, nesse caminho, ela vai dar uma resposta para ele. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Quando estava chegando em casa, sai agora Maria, que prostrando aos pés disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se você comparar a frase das duas irmãs no versículo 21 e no versículo 32, é semelhante, porque este era o desejo da família. E nesse momento, quando Jesus escuta isto, Jesus sente a dor. E Jesus chora. Você pode dizer assim, mas se Jesus sabia que ele iria ressuscitar, por que que ele chorou? Jesus chora pela incredulidade das nossas vidas, das nossas mentes. E esse é um dos grandes problemas que nós vivemos no dia a dia. Nós falamos que cremos, nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, mas somos pés vacilantes. E o Senhor está trabalhando conosco e está dizendo: olha, estas coisas eu tenho poder para fazer.
E se você entender isto, a minha bênção vai estar sobre sua vida. Então eu espero que verdadeiramente você creia e que você entenda aquilo que eu estou colocando diante de você. E se você entender isto, então você vai poder glorificar o meu nome. Quando Jesus está diante agora do sepulcro e chora, a expressão da multidão foi entender e disseram os judeus: veja como ele amava. Jesus realmente amava muito Maria, Marta e Lázaro. Era uma família que sempre o recebeu muito bem, que sempre apoiou o ministério de Jesus, sempre estava diante deles o tempo todo. E agora Jesus vai manifestar. Lembre-se do que ele disse: o poder de Deus para que a glória do Senhor possa vir diante de nós. Isso está em João, no capítulo 11, versículos de 39 a 44. Leia para mim, por favor. João 11, de 39 a 44. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muito bem. Jesus faz uma oração. E nesta oração, ele confirma o relacionamento que ele tem com Deus. Jesus não precisava fazer nada disso, porque ele e o Pai eles são um, mesma essência. Ele é Deus, o Deus encarnado. Mas ele precisava mostrar para aquelas pessoas que não só ele era enviado de Deus, mas que tinha o poder de Deus. Talvez você diga, e por que que ele não falou simplesmente? Não falou num som audível apenas. Por que que ele bradou? Você tem que imaginar o seguinte: há uma grande multidão. E Jesus não queria que sobrasse nenhuma dúvida. Você já imaginou aqueles que estavam mais distantes? O que que ele está falando? Eu não estou conseguindo ouvir. Ei, me repete o que ele está falando. Você imagina como esse som iria repercutir e seria quase que aquela brincadeira de um telefone sem fio, que lá na frente sairia qualquer frase, não a mesma frase que foi dita por Jesus. Então Jesus não deixa nenhuma dúvida que é a autoridade que Deus lhe deu, é a autoridade que Deus nos deu para realmente propagarmos a mensagem de Deus. E isso é muito importante para que todos nós possamos crer nisto. No domingo à noite, a mensagem vai estar trabalhando exatamente sobre esta questão de
quanto nós buscamos ao Senhor e quanto nós clamamos a Ele e o quanto de fé nós colocamos nas mãos de Deus. Porque o próprio Deus diz: sem fé é impossível me agradar. Então, é necessário que nós nos aproximemos dele e creiamos que o Senhor tem poder para agir em nossas vidas e através das nossas vidas. Jesus nunca prometeu que ao recebermos a ele como o Salvador de nossas vidas, todos os problemas seriam solucionados. Pelo contrário, ele diz: tereis aflições, mas ele também diz: neste mundo eu vou vencer. E neste mundo também você vai vencer. Por isso, acredite que eu vou estar com você, porque toda aprovação, todos os problemas que vierem sobre sua vida, ele vai produzir uma tribulação momentânea, mas vai produzir também um eterno peso de glória. Então acredite que o que eu estou colocando diante de você, realmente você vai ter esta bênção do Senhor na sua vida e assim vai poder exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então tenha isto em mente para que, tendo essa compreensão, você possa estar dependendo de mim e buscando a minha face. Muito bem. No versículo do capítulo 12, Jesus responde o seguinte no versículo 7 e 8: deixe em paz. Antes de falar esse, eu avancei um pouco, e eu queria colocar para vocês isto. Ele diz: deixem ir. Mas Jesus, dias antes da Páscoa, ele está ali naquela região e ele vai estar com Lázaro e sua família, que ele havia ressuscitado. E quando Jesus vai fazer a refeição, veja o que acontece no capítulo 12, nos versículos de 2 até o versículo 5. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Então imagine o valor desse perfume, que era o salário de 300 dias. Hoje o rapaz que trabalha aqui, ele está recebendo uma faixa de R$ 300 por dia de trabalho. E não é 8 horas, é a tarefa que ele pega para fazer naquele dia e cada vez que ele faz, ele recebe os R$ 300. Mas se você convida uma pessoa para vir trabalhar na sua casa, geralmente essa faixa é entre 180 a 250, e se a casa for grande, chega a 300, R$ 350 por dia. Você imagina você multiplicar isto por 300 dias de trabalho. E ela unge o Senhor. Veja o que o Senhor diz no versículo 12, que eu estava quase lendo errado, 7 e 8. Pode ler. João 12, 12.
João 12, 7 e 8. Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, é como se fosse preparado o corpo, que Jesus não teve isso. Você se lembra que Jesus saiu da cruz e foi sepultado, e foi colocado a pedra, e foi colocado 2 guardas diante do sepulcro de Jesus. Então, não houve essa preparação que era costume, mas essa preparação foi feita antes. Em outro texto, que é correlato a este, ele diz: esta ação dela será lembrada todas as vezes que for falar sobre a minha morte. Que ela usou o que tinha de melhor para me dar. E aí a gente tem que fazer uma pergunta: o que que nós temos dado ao Senhor? É o nosso melhor? Ou nós temos simplesmente participado desta situação e achando que aquilo que nós estamos fazendo é o nosso máximo? Eu gostaria que você pensasse sempre nisto que está acontecendo na sua vida, para que você possa realmente glorificar ao Senhor. A próxima etapa do texto vai trabalhar sobre agora a entrada triunfal de Jesus, quando ele vai ser aclamado na entrada a Jerusalém. E veja o que vai acontecer nos versículos do capítulo 12, de 12 a 15. Pode ler. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele. Como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. São tantos ensinamentos que nós estamos vendo aqui nesse texto. Primeiro, Jesus realmente recebe a honra. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana. E então o povo aclama, mas ele não vem num lindo cavalo branco ou num garanhão preto. Ele vem no jumentinho, que ele não vem como um conquistador, que esta era a imagem que eles tinham daquele que viria como Messias, o libertador de Israel da opressão romana. Deus nunca prometeu isto, porque ele não está preocupado com as nossas situações que estamos vivendo aqui. Ele está preocupado com a situação que nós vamos viver definitivamente aqui e no céu. Então, por isso que ele vai dizer algo muito importante no versículo, dizendo o seguinte: se você espera de mim somente aqui na terra, você é digno de lástima. O que eu posso te oferecer é muito mais do que tudo que você pensa ou do que você sonha. Só para você entender sobre a minha vida, agindo sobre a sua vida, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que eu permita. Quando o pessoal começa a fazer brincadeira comigo, eu falo: eu sei quando eu perdi o meu cabelo, porque eu tinha uma cabeleira bem farta. Como foi? Eu estava assistindo televisão, isso deve ter sido ali perto dos anos 70, 80, 90, e estava muito próximo da TV. E o filme que eu estava assistindo era O Vento Levou.
e a ventania da TV levou todos os meus cabelos e eu fiquei calvo. Mas a minha netinha, Rebeca, quando ela tinha 3 aninhos, ela passava a mão na minha cabeça com admiração e dizia: "Vovô, quando eu crescer, eu quero ter o cabelo igual o seu, só dos ladinhos". Eu falei: "Você vai mudar de ideia, né?". Aí ela cresceu 4, 5, o cabelo dela era bem grande, e aí ela disse: "Ah, vovô, sabe o que que eu vou fazer? Quando eu cortar o meu cabelo, eu vou juntar tudo para fazer uma peruca para o senhor". Primeiro, ela não quis ficar mais com o cabelo igual o meu e também não, até hoje não deu a peruca para mim não. Então, o que nós temos que ter em mente é que Jesus é glorificado, Jesus é exaltado. Num outro texto bíblico vai dizer que eles começam a censurar ao povo que estava gritando hosana. E ele diz para Jesus: "Peça que os seus discípulos se calem, estão fazendo um alvoroço muito grande dentro da cidade". E Jesus declara: "Se estes se calarem, as pedras clamarão". A minha pergunta é: será que hoje nós vamos ter pedras clamando hosana, bendito que vem em nome do Senhor? Ou nós vamos com ousadia compartilhar esta mensagem? Queridos, eu fico surpreso de como é o poder da comunicação hoje. Mas o poder da comunicação está sendo muito mal usado por nós. Quando eu vejo esses influenciadores de mídia, eu vejo que alguns não têm nada a influenciar, mas têm milhões de seguidores. E nós que temos uma mensagem poderosa, não estamos influenciando ninguém, porque nós não estamos clamando: "Bendito aquele que vem em nome do Senhor". Então é muito importante que você tenha isto em mente, e se você tiver isto em mente, a bênção de Deus vai estar sobre sua vida, e o nome do Senhor vai ser exaltado por você. Então por isso que a tarefa sua é escolher um tema e criar uma postagem colocando sobre quem é este Jesus na sua vida. E Jesus vai dizer o seguinte agora no capítulo 12, no versículo 44, 45, vai até o 47. Então Jesus disse em alta voz: "Quem crer em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou". Hoje, nós, quando anunciamos a palavra de Deus, anunciamos esta palavra em nome do nosso próprio Deus. Meu cunhado, logo no início da sua vida cristã, ele tinha muita dificuldade de romper com a sua vida diante dos seus amigos. E ele disse: "Eu não consigo falar com eles. Você poderia me mostrar como é que é? Vai ter um aniversário, eu vou pedir que meu tio te convide para você ir na festa do aniversário". E ele me convidou e eu fui. Quando eu cheguei lá, zombaram de mim e tudo mais, e eu acabei sentando perto dos maiores zombadores. A propósito, eu fui lá sentar. E o que mais zombava, eu falei assim: "Você quer tomar um guaraná comigo?". Ele disse: "Eu acordo bebendo pinga, eu bebo pinga o dia todo. Como que você me oferece um guaraná? É mais fácil você beber uma pinga comigo do que eu beber um guaraná com você". Falei: "Tá bom, tá postado. Eu vou fazer você beber guaraná e você vai tentar fazer eu beber pinga". E aí, então, ele, ah, se distraiu. Quando ele se distraiu, eu enchi o copo dele de guaraná.
E aí ele começou a beber aquele copo que estava cheio, foi bebendo, como ele já estava tão bêbado, ele não percebeu que ele estava bebendo guaraná agora. Aí depois os amigos dele zombaram dele, dizendo: "Não faz nem 15 minutos que você está perto do pastor e você já tomou guaraná?" Aí ele disse: "Isso não aconteceu." Eu disse: "Você não fez uma aposta comigo?" "Não, você bebeu o guaraná." "Ah, então agora você vai ter que tomar bebida alcoólica comigo." E ele foi para cima de mim. Quando ele foi para cima de mim, as pessoas seguraram ele, e aí ele acabou ficando tão sem graça e saiu da festa. Mas aí, de repente, eles começaram a falar sobre pastores e falar sobre quando eles foram falar sobre Jesus, eu interrompi eles. E eu fiz uma pergunta: qual era a profissão de Jesus? Em que Jesus trabalhava? Ali na festa ninguém sabia a resposta. E então, a partir desta resposta, eu falei sobre o amor de Deus e por que Cristo veio à Terra. E aí eu fiz um apelo, perguntando quem gostaria de ter esse relacionamento com Jesus. E ali naquela festa, muitas pessoas aceitaram Jesus Cristo como Salvador. No dia seguinte, a gente estava indo para a piscina e então o tio disse, parou o nosso carro e disse: "Eu quero agradecer porque vocês me deram o maior presente do meu aniversário." E eu disse: "Eu não te dei presente nenhum, o que ficou como presente para ele?" Né? Pensando, né? Ele disse: "Essa foi a primeira festa que sobrou bebida alcoólica e acabou todo tipo de refrigerante que eu tinha em casa. Eu não tive que carregar ninguém para a casa dele, tirando ele da minha casa. E mais ainda, agora nós somos irmãos em Cristo, porque eu também aceitei a Jesus como Salvador." O meu cunhado então pôde ver como a gente testemunha. E aí ele disse: "Eu não sei fazer isso." Eu falei: "É lógico que falar para uma multidão é difícil. Por isso, comece falando para aquele seu amigo que está do lado, seu vizinho, aquele colega que estuda com você. Mas não deixe de anunciar sobre a experiência que você vive com Jesus, o seu relacionamento com Ele, a bênção que é viver ao lado dEle, a bênção de você crer num Deus que responde suas orações e que vai à frente diante de você em todas as suas necessidades. Por isso é tão importante que você realmente, com ousadia, comece a testemunhar, porque quando você testemunha, você está falando sobre sua vida e não existe ninguém que tem mais autoridade do que você. Então é muito importante isso. E ele continua dizendo ainda no versículo 45: "Quem me vê, vê aquele que me enviou." Como é possível isto acontecer? Certa vez, um missionário na Índia, ah, chegou lá depois de um trabalho já iniciado. E ele foi numa vila que havia tido um trabalho, e ele começou a falar sobre Cristo. E aí, de repente, o pessoal começou a dizer: "Nós conhecemos Cristo. Vocês conhecem Cristo?" Olha, eu vim numa vila que o pessoal conhece Cristo. E aí ele começou a se informar sobre isto. Na verdade, ele conheceu um missionário que viveu entre eles, anunciando de Cristo, falando aquilo que Cristo deseja, pensando como Cristo, agindo como Cristo. Por isso ele foi chamado de Cristo. Nós estamos aqui para sermos os cooperadores do Senhor.
para apresentar o reino de Deus aqui na terra. Não estamos falando sobre nossa vida ou nossas mensagens. Nós estamos falando sobre a mensagem de Deus, aquele que te ama e veio para se encontrar com você e lhe oferecer a vida eterna e a vida abundante. E ele continua a dizer: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, a partir do momento que nós experimentamos Cristo, a bênção de Deus vem sobre nossa vida. O esclarecimento de Deus vem sobre nós. Deus nos chama de filhos. E ao filho, Deus revela a sua vontade. Ao filho, Deus anuncia os seus planos. Ao filho, Deus segura pelas mãos e o conduz à vitória, a viver uma vida triunfante. Por isso, o desejo do Senhor é que você saiba que ele já lhe concedeu a vida eterna. E por ele te conceder a vida eterna, é que hoje você tem a certeza de poder viver na presença de Deus e poder glorificar o seu nome abertamente, dizendo a todas as pessoas que você é filho de Deus. Então é muito importante que você tenha isto em mente e possa sim exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então é muito importante que você tenha isto em mente e assim possa viver na presença de Deus, de tal forma que o nome dele possa ser engrandecido no seu agir. Todos nós já fomos redimidos por Jesus. E porque nós fomos redimidos por Jesus, temos a sua redenção. Que você entenda o que você já alcançou de Deus. Mais do que isso, que você celebre esta mensagem e que você diga com toda a alegria: eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso e ele tem guardado o meu depósito até o dia final. Esta é a promessa de Deus, que nunca falha. Você já tem a garantia da parte de Deus. Ministrando no domingo passado a aula, uma pessoa chegou e perguntou para mim: mas, pastor, sendo salvo, se eu peco, eu não perco a salvação? Eu disse: eu quero que você entenda uma coisa. A salvação, ela não depende da sua maneira de agir e de viver. Porque quando você recebeu a Cristo, o seu nome foi escrito no livro da vida. E porque o seu nome foi escrito no livro da vida, você já tem a vida eterna. E a palavra de Deus diz que ninguém pode tirar você das mãos do Senhor. Uma vez salvo, é salvo para sempre. A sua salvação não pode ser questionada, porque quem pagou o preço foi Jesus. E é isso que eu quero que você entenda. Mas então eu posso continuar pecando? É lógico que não. Mas não tem a ver com a salvação. Por isso que o Senhor diz: ao filho eu corrijo. Quando você comete pecado, você recebe a punição da parte de Deus. A primeira punição é o rompimento de relacionamento com Deus. Enquanto você não se arrepender, você não vai voltar a ter comunhão com o Senhor, você não vai sentir a presença de Deus na sua vida. Você não vai poder estar dizendo: Abba, Pai.
Então é muito importante que você tenha isto em mente na sua vida, mas não que isto te tire do céu. A palavra de Deus diz algo muito importante. Se você diz que você não comete pecado, você faz Deus de mentiroso. Porque todos nós pecamos. E é por isso que o sangue de Jesus foi derramado na cruz. E este sangue que foi derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Então eu espero, querido, que você, ao ter participado desta live, você verdadeiramente possa agradecer por esse relacionamento que você está vivendo com Deus. Mais do que isso, que você possa experimentar a doce caminhada que o Senhor está propondo para todos nós. E se nós vivermos desta forma, vamos ter a alegria de sentir a sua presença constantemente. Eu espero que Deus tenha te esclarecido, mas mais do que isso, que tenha te encorajado a viver esta vida, porque o Senhor tem trabalhado na sua maneira de viver, para que você possa exaltar e glorificar o nome dele. Agradeço aos nossos alunos que estão aqui e agradeço a todos vocês que vão participar desta live durante qualquer momento na próxima semana. Compartilhe ela. É um presente mandar esta mensagem para as pessoas. Eu tenho compartilhado todas as mensagens da minha igreja, todas as aulas da Escola Bíblica Dominical. E isso tem sido abençoador para todas as pessoas. Pois não, irmã Emilce? Eu que quero agradecer os ensinamentos dessa noite, foram muito ricos, e dizer que Jesus, como o Mestre ressurreto, é aquele que nos dá e nos traz a esperança. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje nós estamos com a participação do Adrien, e nós agradecemos a ele. Estamos com a participação da Yara também conosco. Que Deus abençoe a você, Yara, abençoe toda a sua família. Muito obrigado. E nós estamos encerrando então esta live. Que Deus te abençoe grandemente.